Bem-vindo ao Sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer o grupo Jerónimo Martins, um dos líderes do retalho e da distribuição alimentar em Portugal. Em exclusivo, e antes da apresentação dos resultados de 2023, falei com Pedro Soares dos Santos sobre a expansão do grupo na Polónia e na Colômbia. Estes mercados pesam cada vez mais no negócio deste grupo familiar, com 230 anos e com vendas superiores a 30 mil milhões de euros. Aliás, o volume de negócios consolidado nos últimos 2 anos é superior a 10 mil milhões. Ora, o grupo Jerónimo Martins acaba de obter o reconhecimento internacional como melhor retalhista mundial com boas práticas de sustentabilidade, isto pelo 4º ano consecutivo. Pedro Soares Santos, muito obrigado por nos receber aqui no coração da operação principal do Grupo Jerónimo Martins. Começamos já pelo dado mais recente, que é um indicador internacional em que o grupo obteve a melhor classificação a nível mundial em termos de sustentabilidade do Carbon Disclosure Project. Portanto, pelo 4º ano consecutivo, ocupa o primeiro lugar a nível mundial no retalho alimentar pela qualidade do desempenho. Aquilo que se percebe é que tem a ver com as alterações climáticas, com a gestão da água enquanto recurso crítico e o combate à desflorestação. Que transformação é que foi feita na empresa e nas empresas do grupo para obter esta distinção? Muito obrigado pelo convite para esta entrevista. Tentarei responder a tudo com muita clareza. Para nós foi muito importante a alteração de mentalidade, porque as coisas só se alteram quando as pessoas estão predispostas a alterar e a mentalidade a mudar. E isso foi conseguido. Demorou uns anos, mas foi conseguido. E foi as pessoas perceberem que nem tudo se resume a dinheiro, nem tudo se pode resumir a preço, tem que se resumir a um equilíbrio entre o que a sociedade precisa e o negócio. E isso foi conseguido e é um motivo de orgulho enorme nós termos conseguido, com a equipa toda, liderada pela Sara, ter conseguido este prémio que eu acho que nos enche de orgulho. Mas também cria-nos um problema, aumenta-nos a responsabilidade, porque andar para trás ninguém gosta. Mas o tema da sustentabilidade é efetivamente estratégico, porque, como sabe, muitas vezes as empresas gostam de usar na lapela, fala-se às vezes do greenwashing, mas, portanto, de que forma é que é estratégico? É estratégico porque está nos objetivos de todos. É estratégico porque cria diferença em relação aos nossos concorrentes. É estratégico porque o consumidor é hoje uma pessoa muito mais bem informada e, portanto, ele tem que ser cada vez mais bem esclarecido. E é estratégico, para mim, porque transporta a verdade interna da companhia. E quando nós transportamos a verdade interna da companhia para o negócio, tudo se torna mais fácil. E, portanto, é deste ponto de vista, só há um planeta, só vivemos uma vez e estas oportunidades não podem ser perdidas. E se isto é um problema real no mundo, como é, então tem que fazer parte da nossa agenda, fortemente. E não é só para dizer que temos, não. Tem que fazer parte dos nossos objetivos. E isso orgulha-me imenso, porque a companhia, de há 10 anos para cá, tem isto no topo da sua agenda. Nós estamos aqui perto da segunda circular e do estádio do Sporting, que sei que é o seu clube, mas há poucos meses houve a notícia de que finalmente a Câmara Municipal dá luz verde para a construção do novo edifício. O que é que esse novo edifício, já que falamos também de sustentabilidade, pode ser importante para, sei lá, reforço de algum aspecto de cultura organizacional do grupo? Eu acho que vai ser importantíssimo para a companhia em 2 pontos. Construir um edifício sustentável. Portanto, é logo a primeira prova que a própria sede da companhia está inserida dentro da estratégia. E o segundo, vai ser muito bem pensada para que aumente o espírito de equipa e que as pessoas possam estar mais juntas e mais capazes, e isso é para mim fundamental, principalmente por fomentar o espírito de equipa. E será na Praça de Espanha? Será na Praça de Espanha. O que é certo é que demorou bastante tempo a ter demorou 7 anos. Um terreno comprado à Câmara, com luz verde, num leilão, demorou 7 anos para ser aprovado. Mas pronto. É o que é, relativamente à realidade. É o que é. Eu sei que só daqui a algumas semanas é que apresentará resultados e, portanto, vou respeitar isso naturalmente, mas pelas vendas, pelos números mais recentes, houve
um aumento muito significativo, em 2023, salvo erro, de vendas para cerca de 30 mil milhões de euros. Passamos os 30 mil, assim, em 30,600. Portanto, é um aumento superior a 20%. Mais ou menos. O que é que terá contribuído para este desempenho? Bem, o que contribuiu para este desempenho, a inflação fez parte de alguma parte deste desempenho, mas foi essencialmente a fortaleza das marcas nos mercados onde estão, quer na Colômbia, quer na Polónia. E realmente a fortaleza com que estas marcas estão a oferecer hoje o que o consumidor quer faz crescer muito o negócio. Mas, por exemplo, na Colômbia, a ideia que tenho é que terá havido um crescimento próximo de 40%, de facto um mercado com grande expansão, e na Polónia, entretanto, abriram também novas lojas. Portanto, é uma aposta contínua. Abrir as lojas faz parte do nosso ADN. No dia em que a gente deixar de abrir lojas, a companhia morre. Portanto, as companhias de retalho não podem deixar de crescer para poder continuar a ter dinâmica. E, portanto, a gente abre uma... Mas numa lógica de proximidade? Sempre na lógica da proximidade, e nós abrimos uma média de uma loja por dia. É isto, a média que esta companhia tem no todo, não é? Portanto, e é esta dinâmica que permite continuarmos. Mas no caso da Polónia, enfim, infelizmente estamos a assistir na Europa há 2 anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso não teve impacto? Estas guerras têm sempre impacto. Começou pelo impacto até da inflação e da instabilidade do abastecimento. Mas nós conseguimos ultrapassar e conseguimos fortalecer a marca e, portanto, fizemos como em tudo, não olhámos para isto como um drama, olhámos com isto como um problema e como um problema temos que o enfrentar, temos que lidar com ele e fizemos isso. E aproximamos-nos ainda muito mais do consumidor e ao nível da oferta que eles precisavam, e é isso que a gente fez, porque isto tem que ser monitorizado dia a dia. Mas, conhecendo bem o mercado da Polónia, portanto, o que acaba de referir também relativamente ao aspecto agora da guerra, o desafio do grupo, e olhando também, por exemplo, para o caso da Colômbia, o desafio é, um grupo com a dimensão internacional do Grupo Jerónimo Martins, é no fundo ir adaptando sempre às culturas de cada país. Isso é uma exigência permanente do ponto de vista de tendências do consumidor, hábitos... Nós temos que ser locais. Não pode, os valores do Grupo Jerónimo Martins são transversais às companhias, mas a relação com o consumidor é local, e só local. E porquê? Porque não podemos pensar que um consumidor colombiano é igual a um polaco ou é igual a um português. Não. Todos os hábitos são diferentes, a capacidade de compra é diferente e aquilo que ambicionam é completamente diferente. E, portanto, nós temos que ser locais e temos que ser conhecidos como uma empresa local e temos que trabalhar com as populações locais, com o mercado local e com os fornecedores locais. E é isso que nos faz a nossa fortaleza de marca. Nós não temos esta ambição de transportar as nossas marcas para todo lado e o mesmo modelo de negócio. Cada país é um país, cada negócio é um negócio. E, portanto, são empresas muito autónomas, muito capazes e com capacidade de decisão no local, em tudo o que têm que fazer. E, no caso da Colômbia, corrija-me se estiver enganado, a Colômbia já deverá representar cerca de 20% das vendas da Jerónimo Martins em cerca de 10 anos? Eu não diria 20%, à volta de 15%. Mas é um mercado... É um mercado em crescimento. Em grande crescimento. Em grande crescimento. Bem, eles são 50 milhões e é um mercado muito jovem, portanto a gente tem muita esperança. Mas na região a ideia é ficar circunscrita à Colômbia ou admite vir a crescer? Nesta fase o futuro logo vemos, depende do desenvolvimento que tiver a própria América Latina, o próprio país e o próprio negócio. E quantas lojas é que já tem na Colômbia? 1.400, 1.500. De facto é... Não me quero enganar, mas é mais ou menos por aí. De facto é importante. Agora, olhando para o mercado nacional, para o mercado português, tem enfrentado, enfim, como todos os grupos portugueses, a concorrência é crescida, nomeadamente de outros players estrangeiros, mas, e portanto, tem havido aqui algum peso de Portugal no total
tem encolhido o peso de Portugal nas vendas, nos resultados? Tem encolhido. Isso, cada vez mais irá encolher mais, não é? E é normal? É normal, pois um país é de 40 milhões de habitantes e outro país é de 50 milhões. Portanto, isso é o normal. Mas há também uma diferença das economias. A economia polaca é uma economia que está permanentemente a crescer. A economia portuguesa não cresce há este século e não tem grandes perspectivas de crescimento para o futuro. E a economia colombiana ou cresce muito e depois para, depois cresce muito, e portanto, mas será sempre um mercado que vai crescer. Quando nós olhamos para uma perspectiva de uma década, vai sempre crescer. E portanto, e nesse sentido, esses dois mercados vão crescer muito mais do que vai crescer Portugal. Até porque somos uma sociedade mais envelhecida e mais envelhecida. E o desafio em Portugal, do ponto de vista também da tendência do consumidor, que tem estado a perder poder de compra, não apenas com a inflação, qual é que é a resposta das vossas marcas? A resposta tem que ser, as pessoas estão cada vez mais envelhecidas, uma pessoa mais envelhecida come menos. As pessoas estão cada vez mais sozinhas e as pessoas tendem a ter medo da reforma. Porquê? Porque em Portugal quem vai para a reforma está condenado a ser pobre. Isto é de uma forma geral. Portanto, a companhia tem que se adaptar às necessidades desse novo consumidor, que vai ser o predominante, infelizmente, vai ser esse o predominante na próxima década, e, portanto, a companhia está a alterar o seu modelo de negócio, onde a restauração vai ter um papel muito importante, porque é aí que nós vamos ter que ter a capacidade de tratar deste cliente, lidar com ele e ir ao encontro das suas necessidades, porque se calhar comida pronta já é mais barata do que comprar os ingredientes. Porque depois temos que somar o tempo, o gás, a água e tudo o resto. E, portanto, quem vive sozinho, hoje tem que no futuro conseguir aceder a comida mais acessível do que as compras do supermercado. A questão do fim do IVA zero teve algum impacto no comportamento dos consumidores? Agora, não teve muito impacto. Não teve muito impacto. Agora, tenho alguma dificuldade em perceber porque é que nos produtos básicos de um país se paga IVA. Isso tenho muita dificuldade. Mesmo na taxa reduzida? Mesmo na taxa reduzida. Tenho muita dificuldade como é que produtos essenciais para a vida das pessoas têm que pagar IVA. Mas isso é uma forma de pensar. Também é público que no último Natal o Jerónimo Martins, portanto, o grupo distribuiu pelos colaboradores das lojas, de fábricas, centros de distribuição em Portugal e na Polónia uma oferta de Natal que totalizou um investimento de 25 milhões de euros. É uma prática comum que pretende Essa continuar? Foi a prática de Natal, porque nós já tínhamos feito uma distribuição em abril. Portanto, nós estamos a fazer 2 vezes por ano. A de abril refere-se aos resultados do ano anterior e a do Natal normalmente tem a ver com a performance das companhias até essa altura. Agora, a política da companhia é distribuir pelas pessoas a riqueza que produz. Distribuir os seus acionistas, distribuir às pessoas que aqui trabalham e distribuir através do preço e da oferta aos consumidores. Mas pode não ser apenas, peço desculpa, pode não ser localizado no Natal, pode-se traduzir em aumentos salariais. Pode-se traduzir em aumentos salariais. A riqueza tem que ser partilhada pelos 3 de uma forma muito equitativa, porque sem estas 3 junções não há negócio. Referiu-se, eu estava a abordar... Portanto, temos que saber remunerar todos. Eu estava a falar naturalmente também das pessoas, porque no total, quantas pessoas é que o grupo emprega? Neste momento, 137 mil. Anda sempre a 135, 137 mil, depende, há sempre ali uma oscilaçãozinha. Na rubrica À Minha Maneira, eu pergunto no fundo quem é o Pedro e qual é o seu estilo de gestão e liderança? Bem, eu aprendi a viver em equipa e, portanto, eu só sei viver em equipa. E como cresci nas operações, portanto, eu tenho que estar muito ligado à vida real de cada país e de cada cultura onde operamos. E, portanto, faço muito
terreno, visito muitos países, falo com as pessoas. Mas as decisões têm que ser coletivas. Aquilo que para mim é mais importante é trabalhar com gente mais inteligente que eu, mais capaz que eu, porque isso ajuda muito, e é essencialmente acreditar nas pessoas que me rodeiam, nas pessoas que eu escolho. Porque é isso que faz a fortaleza de uma companhia. E, portanto, é isso que eu tento permanentemente manter, no meu ponto de vista, porque numa companhia destas e desta dimensão não se manda, comanda-se. E o comando tem que ser sempre partilhado. Portanto, essa é uma resposta natural face aos novos desafios, mas olhando um bocadinho para o passado, porque estamos a falar de um grupo com cerca de 250 anos. E na minha família, 100 anos. Mais de 100 anos, 101, 102. Mas sente o peso dessa herança familiar, digamos? Claro que sinto esse peso. Esse peso todos os dias... Não, no sentido negativo. Não. Eu acho que é importante, porque esse peso, todos os dias, cada vez que me sento na minha cadeira, esse peso existe. E o que eu fiz até ontem não quer dizer que seja o certo para o futuro. Portanto, o passado ajuda-nos a conhecer, mas não nos dá o futuro. E o futuro é os desafios que nós temos e a capacidade que nós temos para aceitar esses desafios ou não aceitar esses desafios ou sentir-se com capacidade para isso. Portanto, todos os dias a gente tem de justificar porque é que está neste lugar. A herança da família, claro que sentimos, porque numa família numerosa, ser o escolhido traz muita responsabilidade. Isso não vale a pena a gente dizer que não assente, que não é um problema, porque o respeito para com o passado obriga-nos a sentir. E que lições é que ainda recorda, às vezes no dia-a-dia, de uma personalidade tão forte e tão carismática quanto o senhor seu pai? É uma pessoa que faz falta, até pelas conversas, até por aquilo que a troca de opiniões e da forma como nós discutíamos os assuntos, quer do mundo, quer familiares, quer de negócio. E não posso dizer que não foi marcante, foram 40 anos a trabalhar juntos, portanto a gente nunca sabe quando é que é filho, quando é que é trabalhador, quando é que estamos separados, isso não existe. E portanto é uma pessoa que a gente habitua-se a confidenciar, a falar, e depois com o seu desaparecimento este vazio fica. Por muito que a gente possa ter outras pessoas, este vazio, e o que eu aprendi com ele foi sermos honestos, trabalhadores e honrar aquilo que recebemos dos outros. Na rubrica Sim Conseguimos, e a propósito precisamente do que acaba de referir, qual é que terá sido a maior adversidade ou o maior obstáculo que enfrentou a nível profissional e a nível pessoal e como é que o superou? O maior obstáculo que eu tive foi quando o Jerónimo Martins teve a sua crise de 98, 99 e eu fui viver para a Polónia para não permitir que a companhia falisse. E na altura tínhamos até introduzido o SAP e vivíamos no caos. Esse foi talvez o maior desafio pessoal que eu tenha tido na minha vida e foi realmente com o voto de confiança do meu pai. E nós sabíamos que o Brasil tinha que ser vendido e a Polónia tinha que ser salva. E, portanto, esse foi o maior desafio e foi talvez o desafio que mais me orgulho ter conseguido ultrapassar com a equipa que lá estava, com as pessoas que lá estavam e termos encontrado o caminho para tornar a Polónia o que ela hoje é, no Grupo Jerónimo Martins. Foram talvez esses 2 anos mais difíceis que eu tive na minha vida, porque eu sabia que se falhasse, toda a geração podia ter desaparecido. E o desafio permanente que referia também há pouco da questão de captação e retenção de talento. Isso é algo que imagino. Isso faz parte da nossa cultura e graças a Deus tem funcionado. Graças a Deus e graças às políticas que temos, que tem funcionado e que tem retido toda a gente que a gente considera crucial para o negócio. E se nós olharmos os líderes todos que o Jerónimo Martins tem nas suas diferentes posições, e talvez sejam ali mais de 100 cruciais, têm todos mais de 20 anos de casa e foram treinados, criados e aculturados à companhia. E isso para mim é um motivo de orgulho único. E sem isso eu estou convencido que nós nunca teríamos chegado onde chegámos hoje. É uma questão de cultura organizacional. É uma questão de cultura organizacional.
Na rubrica Portugal 2043, o desafio, no fundo, é olhar para Portugal, enfim, para os próximos 20 anos, porque nessa altura Portugal estará a celebrar 900 anos como Estado-nação mais antigo da Europa, com fronteiras definidas. E essa, eu sei que, enfim, para vós, para um grupo como o vosso e para o Pedro, pensa de facto, não apenas, claro, tem de apresentar resultados, mas trimestralmente e anualmente, mas há pouca gente a pensar neste momento o país há 20 anos. Eu acho que não há ninguém. E basta ver alguns debates políticos. E basta ler alguns programas e percebe-se que ninguém está preocupado com o futuro. Estão preocupados com as próximas eleições. E isso é desastroso para nós todos, como vi. Portanto, a desilusão em relação hoje à classe líder política em Portugal é muito grande, porque ninguém está a pensar como é que Portugal deve se posicionar numa União Europeia que nós todos sabemos ainda vai aumentar mais e ninguém quer saber que papel queremos desempenhar em termos económicos na atual União Europeia e na futura. E era para aí que não devia estar canalizado o nosso pensamento. Nos poucos debates que eu assisti, ninguém fala de Portugal na União Europeia. Só se fala de Portugal para os fundos. Mas para se ter fundos, tem que se ter projetos. Para se ter projetos, tem que se ter ideias. E para se ter ideias, tem que se ter gente muito boa na liderança. E essa lacuna existe neste momento em Portugal e é perigosíssima. Não é em vão que os jovens deixam Portugal. É porque não sentem que isto exista. E tenho muita pena, porque Portugal é um país maravilhoso, podia ser a Califórnia da Europa. Mas, apesar de todas estas dificuldades, qual é a sua visão, qual é a sua ideia para o país, ou como é que gostaria que o país fosse em 2043? Eu gostaria que tivéssemos uma classe que está reformada a viver bem. Gostaria muito que nós tivéssemos uma cultura de bem-estar, aumentar para o turismo, Portugal aumentar para um turismo mais rico, porque temos um clima espetacular para isso. Gostava que tivéssemos uma agricultura muito desenvolvida para abastecer todo o norte da Europa, de uma forma diferente daquela que temos hoje. E gostava que as pessoas acreditassem mais nelas mesmo, e que realmente podemos fazer a diferença, connosco mesmo. E o estigma que parece às vezes haver em relação às grandes empresas ou aos grandes grupos em Portugal. Gostaria que algo mudasse nesse sentido? Eu acho que tudo devia mudar, porque quando não se cria riqueza, não se partilha. Quando não se cria riqueza, não há partilha absolutamente nada. E nós hoje estamos debaixo de um discurso contra a criação de riqueza. Eu não percebo se esta gente quer que a gente seja a Cuba da Europa. Onde criar riqueza para poder partilhar significa mais. Não. Neste momento só se fala em impostos. Mas os impostos têm que ser cobrados pela riqueza que se produz. Não é por aquilo que as pessoas têm. E eu não consigo perceber o que é que esta gente entende que é tirar aos outros a riqueza que os outros produzem e que partilham. E esse é que é o problema de Portugal. Ninguém gosta, neste momento nós temos um discurso de uma classe que não gosta de trabalhar. Viveu toda a vida à conta dos orçamentos de Estado e, portanto, só pensa distribuir esmolas, não pensa como criar esta riqueza. E isso para mim preocupa-me imenso, imenso. Pedro Soares Santos, muito obrigado. Muito obrigado. E é tudo. Já sabe que pode ver o sucesso.pt em amanhã.pt ou também em sol.sap.pt/amanhã e também na Euronews no canal YouTube. Também pode ouvir o podcast e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã, que sai com o Sol às sextas-feiras. Conto consigo na próxima semana.